Oi, gente, cheguei! E cheguei com uma pergunta. Você saberia identificar os sinais de Deus que mostram se você está na direção certa ou errada à vontade dele? Será que você saberia? Olha, contei já no vídeo anterior que está aqui no canal, que tem muitos sinais. E hoje eu vou revelar para vocês um sinal muito importante, preciosíssimo, para você entender e identificar essa vontade. Não perde porque tá bom demais o vídeo, tá? Mas antes disso, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, tá? Não perde mais tempo não, fica aqui comigo, se inscreve, ativa o sininho, vem participar desse canal, dessa comunidade. Aproveita e curte esse vídeo, também comenta para o YouTube perceber, entender que esse vídeo tem uma mensagem super importante para muitas pessoas. Eu posso contar com vocês? Posso? Então vai, dá o like, se inscreve e vamos pro vídeo. Olha, eu passei por uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. E Deus falou muito comigo através dela. Um certo dia, eu estava correndo com meu esposo. E naquela corrida, na nossa ida, né? Porque era um percurso de ida e volta para casa. No percurso de ida, foi um trajeto extremamente difícil para mim. Eu sentia meu corpo muito pesado, eu sentia um cansaço fora do comum. Por muitas vezes eu pensei em parar e meu esposo me motivava, falava: não, amor, você consegue, vamos nessa, vamos lá. E eu falando: amor, tá muito ruim, tá muito pesado, é um cansaço assim, eu tava tão ofegante, eu tava tão, assim, realmente puxando ar. Naquele cansaço, sabe? Conversando, quando eu parava para conversar com ele, sempre muito ofegante. Ele ficou até chocado. Ele: meu Deus, mas com tão pouco trajeto você já tá cansada desse jeito? Era difícil até para eu explicar o que estava acontecendo naquele momento. Por que eu tava tão cansada assim? Eu não queria mostrar que eu era sedentária, mas estava difícil, confesso. E aí a gente fez aquele percurso, pela misericórdia do Senhor, eu consegui chegar no ponto que a gente tinha estabelecido como meta. E ok, tomamos uma água de coco, demos uma descansada, recuperamos o fôlego e agora, óbvio, era hora de voltar. Porque não tinha bicicleta, não tinha Uber, não tinha nada para nos dar carona, a gente tinha que voltar e era andando, era caminhando, era correndo na força do ódio. Lá fomos nós. E aí, por incrível que pareça, a volta, que eu tava com uma ideia que seria muito puxado, muito pesado, afinal de contas eu já tinha andado mais de 2, caminhado, corrido mais de 2 quilômetros. Na hora de voltar, eu imaginei: meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar chegar em casa, vai ficar pesado pra mim, vai ficar puxado. E aí, na hora que eu começo a voltar, algo de maravilhoso acontece. Posso dizer isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Gente, o meu corpo parecia ser outro. Eu voltei àquela caminhada, fiz o percurso de volta, com o meu corpo leve, o negócio fluía, parecia que tinha alguém assim me empurrando, sabe? E eu ia toda me sentindo atleta, a corredora. Meu Deus do céu, eu já estava preparada para uma corrida de rua, literalmente. E naquela hora, preste atenção nisso, naquela hora o Espírito Santo falou comigo: olha a diferença de quando você faz um percurso, quando você anda numa direção que é contrária ao vento e quando você anda numa direção que é favorável ao vento. Porque não era o meu desempenho que tinha mudado, não era o meu corpo que tinha se transformado da ida para a volta. Não foi nenhum fator fisiológico, nada de sobrenatural. Foi simplesmente o vento. Olha aí o segredo. Na ida, eu estava indo contra o vento, então o vento estava me empurrando literalmente para trás, então por isso eu sentia aquele peso todo, aquela dificuldade toda. E na volta, o vento estava a favor, o vento estava me levando, me carregando literalmente, me empurrando, essa é a melhor palavra. E aí na hora eu falei: meu Deus, é exatamente isso. Quando nós estamos na direção do vento, e sabe quem é o vento? É o Espírito Santo. Quando nós estamos na direção dele, quando nós andamos na direção daquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, tudo flui, tudo se torna mais leve. Por mais que você tenha que fazer um esforço, por mais que você tenha que planejar uma rota, por mais que você tenha que se preparar para aquilo, tenho certeza, eu posso te garantir que tudo fica mais fácil. Quando nós estamos a favor do vento, o vento é a ajuda de Deus, ele nos ajuda literalmente. Ele carrega conosco
A Bíblia diz que o fardo de Deus é um fardo leve. Quando nós carregamos o fardo dele, o fardo é leve. É leve porque ele literalmente nos ajuda a carregar. E às vezes o seu fardo anda pesado porque você está tentando carregar ele sozinho. Às vezes você anda cansado porque você está tentando, cismando e teimando de andar na direção contrária daquilo que Deus te chamou. Não sei se é em relação no meio da sua família, se é algo em relação ao seu relacionamento, sua vida a dois, a sua vida sentimental, sabe? Deus já te mostrou, poxa, esse relacionamento não é pra você, ele não te merece. Ele não é a pessoa que eu preparei pra você e você continua insistindo, sabe? Você continua acreditando, não, mas ele vai mudar. Não, mas ela, eu gosto tanto dela. Ah, mas eu não consigo dizer não. Entende? Eu não sei se essa dificuldade que você está sentindo pode ser em relação à sua vida profissional, de você estar investindo em algo ou insistindo numa área ou numa empresa que você já sabe, que no fundo do seu coração, você já sabe que não é para você. Às vezes é uma sociedade que não tá dando certo, que não tá fluindo, que não tá legal, mas você continua insistindo e aquilo tá te sobrecarregando, aquilo tá puxando as suas energias. Às vezes é a sua própria vida com Deus. Deus já falou o que quer de você. Deus já falou aquilo que Ele espera. Deus já falou sobre as expectativas e os planos dele para você. E você continua fugindo, como Jonas, que um dia ouviu de Deus qual era a direção que ele precisava seguir e ele tentou fugir de todas as formas. Acabou que no final não deu certo. Ele parou no lugar que Deus precisava que ele estivesse. E por falar em Jonas, tem um outro exemplo muito bom que é Paulo. Em Atos 16, conta a história que Paulo, ele estava se programando, se planejando para ir a uma cidade, pregar o evangelho, mas simplesmente o Espírito de Deus não deixou que ele fosse. Não era plano de Deus, era plano de Paulo, mas não era plano de Deus. E mesmo para ser uma coisa boa, entende? Era algo bom. Paulo queria pregar o evangelho. Paulo queria fazer bem as pessoas. Mas ainda não era o tempo de estar naquele lugar. E a gente precisa ter essa sensibilidade de entender qual é o tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes não é o tempo, não agora. E Deus está falando isso com você hoje. E às vezes você está insistindo e é por isso que você anda tão cansado, é por isso que você anda tão sobrecarregado, é por isso que você anda tão sufocado, é por isso que você está se sentindo sozinho, é por isso que você está sentindo que parece que você não tem ajuda de ninguém, porque Deus está te falando, não é nessa direção. No caso de Paulo, ele entende que ele não poderia ir para aquela cidade e de repente naquela mesma noite ele vai dormir num porto e ele tem uma visão, aparece um anjo do Senhor. E esse anjo fala para ele ir para Macedônia. Atravessa a Macedônia, porque pessoas estão precisando ouvir a palavra lá. Então ele precisava ir para Macedônia. E Deus precisou parar Paulo e mandar um anjo para ele entender que ele precisava mudar de rota. E mudar de rota não é uma coisa ruim. Mudar de rota é muito necessário. Agora, a gente tem algumas limitações em relação a isso. Às vezes o nosso coração se fecha quando a gente pensa em uma mudança. Mas isso é um papo para outro vídeo. Nosso próximo encontro a gente fala sobre essas resistências à mudança. Agora, se você ficou aqui comigo até o final desse vídeo, escreve aqui nos comentários: eu vou andar a favor do vento. Eu vou andar a favor do vento. Escreve aqui para eu saber, tá bom? Antes de terminar, eu quero fazer uma oração por você. Amém? Pode ser? Quero abençoar a sua vida. Então feche seus olhos aí. Senhor, Paizinho querido, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que está me assistindo, que me ouviu durante esses minutos. Paizinho, que nós possamos receber de Ti essa orientação, essa direção, porque quando nós andamos a favor do vento, quando nós andamos na direção do Teu Espírito, nós somos abençoados. Tudo que nós fazemos prospera, dá certo. E eu profetizo na vida de cada um que tudo que eles fizerem vai prosperar. Tudo que eles fizerem, Senhor, vai dar certo. Eu profetizo que a partir de agora eles vão realmente andar na Tua direção, entender qual é o propósito da vida deles. Seja na área sentimental, seja na área profissional, seja na área material, em investimentos, não importa. O Senhor é o Deus que
nos orienta em todas as áreas da nossa vida, que eles possam ser orientados, que eles não possam mais andar contra o vento e se sentir cansados e sobrecarregados, que o Senhor venha com um alívio sobre cada coração, sobre os nossos corações nesse dia, e que a partir de hoje nós aceitemos o teu chamado, nós aceitemos o teu convite, e a partir de hoje nós possamos entender que é o Senhor que nos conduz, e quando o Senhor nos conduz, no final tudo dá certo. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada pela vida de cada um que ficou aqui comigo. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.